Glória a Deus. Eu quero ler com você Tiago capítulo 3, o versículo de número 1 e 2 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, de poder estar, Senhor, num lugar de culto, e apresentar o nosso culto a Ti, Pai amado, coletivamente, com toda a igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Pai, quantas pessoas, ó Deus, queriam ter essa oportunidade e não têm. Quantos países, ó Deus, que são perseguidos, ó Deus, perseguidos por amor à Tua palavra, e eles não negam, Pai amado, a Tua palavra, perseguidos, ó Deus amado, por ódio à Tua palavra, e eles não negam a Tua palavra por amor. Nós temos essa liberdade, Senhor, de poder cultuar, ó Deus, livremente no país que vivemos, mas muitas vezes, ó Deus amado, nós negligenciamos esse direito que o Senhor nos deu, e optamos muitas vezes fazer tantas coisas, e o momento de culto, Pai amado, como disse Salomão em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, nós muitas vezes negligenciamos esse tempo que o Senhor nos dá, Pai. Mas eu quero Te agradecer, ó Deus, por cada vida presente nesse lugar, por cada homem, Senhor, por cada mulher, por cada criança, Senhor, que vai ser ministrado na salinha. Obrigado, Senhor, fale conosco através da Tua palavra viva, poderosa, eficaz, da Tua palavra tremenda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fale, Senhor amado, aos nossos corações essa noite, e eu já Te agradeço, Pai, tendo a certeza e a convicção de saber, Pai amado, que o Senhor vai falar conosco, que nós não sairemos daqui da mesma forma, Pai. Abençoa-nos, ó Deus querido, que a Tua palavra venha curar, que a Tua palavra venha libertar, que a Tua palavra venha transformar, venha salvar vidas, ó Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. O texto de Tiago fala especificamente sobre um pequeno órgão que nós temos, um pequeno membro que nós temos no nosso corpo, chamado a língua. Tiago vai tratar especificamente sobre esse tema. E se você olhar em Provérbios, a gente vai ver que tem muitas passagens que falam sobre a língua, ou a forma com que a pessoa usa esse pequeno membro do corpo para se expressar, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui, você não precisa se expor, nem nada, não é isso. Mas assim, eu vou perguntar para você, eu queria que você levantasse a sua mão. Se já na tua vida, em algum momento da tua caminhada, você já disse alguma coisa e você se arrependeu de ter dito aquilo, levante a mão. Eu posso levantar os pés também? Porque a gente já diz tantas coisas que não deve. Deixa eu ver, quem já falou algo e fala assim, por que eu fui falar isso? Levanta a mão. Meu Deus, todo mundo. Porque todo mundo alguma vez na vida já falou uma bobeira, irmãos. E a gente ao longo da nossa vida vai falar um monte de bobeira. Bobeira no sentido de, poxa, por que eu fui me expressar dessa forma? Sexta-feira, eu estava vindo de moto de serviço, eu venho de moto para economizar tempo, e aí eu encontrei um irmão em Cristo, e aí a gente veio conversando, ele mora próximo de casa também, a gente veio conversando de moto, um do lado do outro, e ele me contou um fato e tal. E aí eu soltei algo para ele assim, irmãos. Depois eu cheguei em casa e falei para a pastora, amor, eu fui e falei, para que eu fui falar isso para ele? Era desnecessário. Mas depois a gente para pensar, fala, puxa vida, porque é assim, irmãos. Então, Tiago, ele vai tratar aqui, irmãos, da língua, especificamente. E o tema da mensagem de hoje, se nós pudermos dar um tema para a mensagem, é o poder que a tua língua tem.
Eu quero ler com você a partir do capítulo, a partir do versículo 1 em diante. Vamos fazer essa leitura até o versículo de número 12, para você ver como que Tiago vai falar sobre esse nosso pequeno membro. Ele diz, de novo no versículo de número 1, irmãos: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Aí ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e nós fazemos ao longo da nossa vida assim, um monte de besteira, e graças a Deus que Deus nos dá a sabedoria para a gente se arrepender e voltar atrás. Então ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas, porém se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. De modo que é assim, se a gente é sábio no falar, irmãos, o nosso corpo todo agradece. Versículo de número 3, ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os grandes navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. O leme de um grande navio é pequeno em relação ao navio. O grande navio ele é pequenininho, mas ele consegue direcionar o navio para onde o leme está apontado. Versículo 5, assim também, diz Tiago, é a língua, é um pequeno membro desse tamanho, irmãos, pelo menos até aqui, nossa língua, ou alguém tem a língua grande assim, a língua grande na linguagem figurada, irmão, o figurativo, mas a nossa língua é pequena, irmão. Então, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele diz, a língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Meu Deus. Versículo 7, porque toda a natureza, tanto das bestas feras como das aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Jesus amado. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Jesus de Nazaré. Versículo 9, com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita-se água, alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ou seja, elas podem estar juntas? Não. Versículo 12, para a gente encerrar essa leitura, diz assim, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, Tiago vai falar, irmãos, desse nosso pequeno membro, que pode mudar o curso de uma família, que pode mudar o curso de uma nação, que pode mudar o curso de uma amizade, de um relacionamento, de uma vida com Cristo. Eu estava lendo uma ilustraçãozinha esses dias, que diz que um anjo chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, o que aconteceria se o Senhor desse poder para a humanidade, para os seres humanos, de tudo que eles falarem, ou que eles falassem, acontecesse? Aí Deus falou por onde assim, não dá, não tem condição. Vem cá que eu vou te mostrar o que aconteceria. Aí Deus leva o anjo, aí chegou num vilarejo, onde tinha dois pequenos agricultores que eram vizinhos. Ele disse assim, olha, fica olhando, eu vou dar poder
para que tudo que eles falarem aconteça. Veja só o que vai acontecer. E aí o anjo ficou observando. Aí tinha o pequeno agricultor, estava na época quase da colheita, mas os seus grãos ainda estavam verdes. E aí de repente ele olha e vem uma grande quantidade de pássaros para a sua plantação, que aqueles pássaros acabariam com a plantação dele. Ele diz assim: ah, passarinhos, agora não faça isso comigo, deixe eu primeiro colher os frutos e vai sobrar muito para vocês, vão embora, e vocês vão ter fartura, mas deixe eu colher o meu primeiro. E aí em questão de segundos tudo amadureceu, e de repente quando ele olha, está a colheita dele toda nos sacos, ensacado, e ele fala assim: o que aconteceu? Ele corre para a casa dele, para contar para a esposa o que aconteceu. Meu bem, meu bem, meu bem, você não imagina o que aconteceu agora. O que foi, bem? Eu estava no campo, assim, contou, e de repente eu falei, e tudo aconteceu, e em seguida, depois que já estava tudo colhido, veio os pássaros e comeu o que sobrou para eles. E aí a esposa dele falou: meu bem, isso é um milagre. É um milagre isso aí que aconteceu. Deus te deu o dom, agora tudo que você fala acontece. Ele falou assim: é. Ela falou: meu bem, que bom que agora a gente vai conseguir reformar nossa casa, a gente vai conseguir construir uma casa maior, comprar móveis novos. Então ele disse assim: é verdade, nós vamos ter uma casa maior. De repente, num passe de mágica, a casa ficou grande, toda reformada, com móveis novos. De repente a mulher olhou e falou assim: meu bem, que coisa maravilhosa. De repente ele ouve um grito de longe vindo: vizinho, vizinho, pelo amor de Deus, me ajude, vizinho. Ele chega lá, e o agricultor amigo dele disse assim: vizinho, o que aconteceu? Falou: vizinho, tudo que eu falo acontece, olha o que aconteceu. Ele falou assim, nossa, que maravilha, você também? Ele falou: maravilha nada, isso é uma desgraça. Mas por que, vizinho? Estava eu na minha plantação, vizinho, não estava pronto para colher ainda, de repente veio uma quantidade de pássaros, eu comecei: pássaros desgraçados, já vem vocês comerem a minha plantação, tomara que seque tudo e vocês morram de fome. De repente a plantação secou toda e os pássaros morreram. E ele volta para a casa dele para contar à esposa: meu bem, olha o que aconteceu, aconteceu isso e isso. Ela falou assim: isso é maldição na nossa vida, é maldição que está acontecendo, tomara que queime tudo isso aqui logo e a gente vai embora daqui. De repente a casa dele pega fogo, aí ele chega lá para o vizinho para pedir ajuda, e ele conta para o vizinho o que aconteceu. Ou seja, um usou a língua para sua beneficência, o outro para amaldiçoar, não foi? E aí Deus tira o poder, é claro que isso é apenas uma ilustração. Quem já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso, que acho que é com Jim Carrey, né? Aquilo é utopia, irmãos. O ser humano é limitado na sua essência. Teve um que quis ser que nem Deus e foi abatido, que foi o diabo, né? Mas é apenas uma ilustração para mostrar para você que nós somos falhos. É claro que Deus usou ali 2 exemplos, a ilustração é 2 exemplos, mas o ser humano, irmãos, ele é falho por causa do pecado em tudo que a gente fala às vezes. Tiago está dizendo aqui, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ou seja, se você é sábio no que você fala, você é próspero. E nós vamos falar algo aqui sobre muitas coisas que a gente com a nossa boca fala sem pensar. Então, Jesus vai falar em Mateus, irmãos, capítulo 12, versículo 34 em diante. Ele diz assim, olha, que toda palavra ociosa que o homem disser, terá que dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, vai lá, acompanhe comigo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui pensativo: poxa, peraí, eu preciso rever
e tentar domar a minha língua. Mateus capítulo 12, versículo 36, diz assim, diz o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então assim, irmão, tome cuidado com o que você fala às vezes, no teu trabalho, na tua casa, na igreja onde você congrega, que é aqui, né? A gente tem que ser prudente, irmãos, no falar. Tem coisas, às vezes, existem algumas situações que eu e a pastora, a gente cuidando da igreja, e a gente já tem a gente está engateando ainda, irmão, na questão do trato, do cuidado com a igreja, mas a gente tem um amor muito grande pela igreja, mas nós já temos 15 anos, irmãos, aí, sabe, com as costas duras, meu irmão, o casco duro mesmo. É tanta situação que acontece, irmãos, né? Que nos entristece, nos alegra, nos deixa triste, nos deixa feliz. E aí existem situações que acontecem que a gente fala assim, meu Deus, dá vontade de falar isso e isso para fulano. Mas a gente tem que parar, irmãos, e pensar, né? E falar assim, Senhor, abençoa a vida do irmão, da irmã, Pai. Porque se a gente fosse falar o que a gente acha, irmão, a gente ia magoar o irmão não ia ficar feliz, talvez o irmão ia embora da igreja, né? Mas aí a gente tem que ser polido, a gente tem que ter sabedoria no falar, tem que ter prudência. Mas essa prudência não se aplica apenas no âmbito ministerial, é em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. No teu trabalho, na tua casa, às vezes tem coisas que você fala para a tua esposa que ela não merece, e ainda que ela merecesse, ou ainda que ele merecesse, tem coisas que nós não podemos falar. Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, não é? O que sai, porque o que sai procede do coração, e é do coração, irmãos, que sai bênção ou maldição. E se o nosso coração, a nossa língua for cuidada, se nós tomarmos cuidado com ela, nós não vamos externar ou verbalizar aquilo que o coração está mandando, o que a mente está mandando, o que a situação está mandando. Palavras ociosas, Jesus está dizendo que toda palavra ociosa que o homem disser, terá que dar conta no dia do juízo. Você não presta, seu imprestável, vai ter que dar conta para o Senhor. Provérbios capítulo 17, irmãos, versículo de número 28. Vai lá comigo, eu quero ler com você aqui alguns textos. Depois de Salmos, você encontra Provérbios, capítulo 17, versículo de número 28, irmãos. Aliás, tem centenas e centenas de textos que falam sobre isso em Provérbios, mas eu separei apenas alguns, para a gente pontuar com vocês aqui. Provérbios 17, 28, irmão, diz assim, diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Sabe aquela situação que você queria falar, você queria falar, você falar, agora eu vou colocar para fora. Aí você esbraveja, de repente você fala, e fala, e fala, aí no outro dia você fala assim, meu Deus, para que eu fui falar isso, para que eu fui fazer isso? Já aconteceu isso com você, irmão? Já aconteceu? Já aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo também, irmão. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Por isso que esse tema aqui é recorrente. Eu já preguei muitas vezes sobre isso. Mas é algo que a gente precisa estar sempre atento, irmãos, porque esse pequeno membro do nosso corpo pode inflamar o curso da nossa existência, pode nos trazer consequências irreparáveis, porque aquilo que se fala não volta mais atrás. Você não consegue voltar no tempo do passado, que hoje é passado, mas lá era no presente. Você não consegue voltar para desfazer o que você falou, não dá mais, não volta. E você sabe, irmãos, que tem palavras que machucam mais do que um tapa na cara, fala a verdade.
É ou não é? Então o provérbio diz assim, ó, que até o tolo quando se cala é reputado por sábio, e o que encerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios capítulo de número 18, só aqui o capítulo 18, 21, só na próxima folha, 18, 21 diz assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Irmão, isso é forte, irmãos. Isso é pesado, não é? Como diz o Jonas, às vezes, pesado, cara. Que pesado. Diz assim, ó, a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. E não precisa só, irmãos. O dano não é só quando a gente fala para alguém, não. A gente ofende alguém ou fala algo que não devia. Não, é quando a gente por trás fala de alguém. É quando a gente usa esse pequeno membro que nós temos, que a gente pode comunicar, que a gente pode falar, que a gente pode edificar, mas a gente também pode matar. Quando a gente chega, irmãos, um círculozinho de amizade, ou a gente começa a lascar a porrada no próximo. Eita Deus, vocês estão me olhando tão sério. Vocês estão me olhando tão sério que eu estou até com medo aqui em cima, irmão. Mas lembra, Mateus capítulo 12, 35 e 36? Toda palavra ociosa que o homem disser vai ter que dar conta no dia do juízo. O Senhor vai chegar assim para mim e falar, Adriano, por que você vivia falando mal de fulano de tal? Aí não adianta dar justificativa para o Senhor, não, irmãos. Para Deus eu sim não se ludibria. Então, se existe um texto tão extensivo e tão explicativo que fala sobre a nossa língua, é porque isso é importante, irmãos. Nós precisamos nos policiar em relação a isso. Precisamos. A mulher que muitas vezes fala mal do esposo para a amiga, assim, não faz nada para mim. Ou o esposo que às vezes fala mal da esposa, essa esposa não cozinha bem, eu vivo com dor de barriga, que a comida é salgada demais. Não faça isso não, irmãos. Não faça isso. Então, a morte e a vida está no poder da língua, irmão. Isso é sério demais. Quem acha que isso é muito sério? Levanta a mão para eu ver. Ó, isso é muito sério. A morte e a vida está no poder da língua. Misericórdia, Senhor. Você vai querer usar a tua língua para edificar ou para amaldiçoar? Você vai querer usar a tua língua para dar vida ou para matar alguém? Você vai querer usar a tua língua para profetizar bênção na vida da pessoa ou maldição? Engraçado, irmãos, que tem uma oração que as pessoas acham que Deus ouve, né? A pessoa foi lá e fez mal para você. Você dobra o joelho em casa, Senhor, meu coração já perdoou, Senhor. O fulano que me maltratou, foi injusto. Põe nas tuas mãos, Senhor, mata aquele desgraçado, Senhor. Senhor, o Senhor é justo. E eu sei, quando ele estiver passando na rua, vai vir um caminhão e atropelar ele, Senhor. Eu estou exagerando, mas é isso que as pessoas fazem, irmão. Eu estou exagerando para que você possa parar e para pensar. Porque assim, ó, a gente ora por alguém que nos fez mal, por alguém que causou uma injustiça nas nossas vidas. Poxa, foi injusto o que fizeram conosco. E a gente ora assim, Senhor, eu perdoo, mas está nas suas mãos. Você não falou com as palavras, mas no coração falou, fulmina aquele desgraçado, Senhor. Não. Você não precisa falar, o teu coração já está dizendo. Porque o perdão é, Senhor, olha o que fulano fez comigo. Eu perdoo, Senhor, e peço que o Senhor abençoe a vida dele. Que o Senhor dê entendimento. E se um dia ele for tocado e ver que o que ele ou ela fez para mim foi errado, que essa pessoa venha me pedir perdão e eu vou perdoar. E se necessário for, eu vou lá pedir perdão também.
Mas não adianta, irmão, a gente tem que aprendermos, aprender. Não use a tua língua para maldizer. Use a tua língua para abençoar, irmão. Amém, irmãos? Provérbios capítulo de número 13, irmãos. Eu quero ler 2 textos aqui bem rápido. Provérbios 13, versículo 13. Vou ficar só em Provérbios mesmo. Tem Eclesiastes, tem Salmos que a gente podia ler. Provérbios 13, 13 diz assim, ó. O que despreza? Provérbios 13, 3, irmãos. Perdão, falei 13, mas é 13, versículo 3. Olha aqui, irmão, guarde esse versículo. Se você tiver uma caneta aí, sublinhe esse texto. Se for na Bíblia, coloque lá alguma coisa para que você possa depois ler esse texto. Mas olha o que diz o versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre demais os seus lábios se destrói. Provérbios capítulo de número 10, versículo 19. 10, 19, diz assim, ó. Na multidão de palavras, não falta pecados. Então se você fala menos, você peca menos. Não é? Na multidão de palavras, não falta pecados. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Você chega no teu serviço, a pessoa está falando, você está só observando, você está quieto, irmãos. Quando você para, analisa, fala o que é necessário, o que é pontual. A gente tinha uma irmã lá na igreja, irmãos, que é a Paulinha. Eu lembrei da Paulinha agora, amor. A Paulinha e o Hugo. Paulinha, irmã da irmã Eliane, foram embora para o Piauí. Irmão, pensa em alguém que foi embora que deixou a gente triste demais. Casal abençoadíssimo do Senhor. E a Paulinha era assim, irmãos, ela entrava na igreja muda e saía calada. A Paulinha, para você extrair algo da Paulinha, era uma raridade, né, Eliane? Era uma raridade. Mas você olhava como ela era centrada, sabe, irmão? Ela só observava, ela só parava, analisava, e quando ela falava algo, irmãos, era certeiro. Lembro no grupo de mulheres, a pastora até brincava, falou assim, a Paulinha quase não fala, mas quando fala, no grupo de mulheres, aí de repente, elas estavam elaborando algo lá para o grupo, aí de repente a Paulinha falou assim, pastora, e se fizesse assim, assim? Ela falou, nossa Paulinha, que legal, vai ficar melhor assim. Tem gente que já tem essa característica, né, de observar, de ficar quieto, parar, analisar, mas tem gente que fala pelos cotovelos, não é, irmão? Mas não tem problema falar pelos cotovelos, desde que você policie aquilo que você fala. Desde que você administre aquilo que você fala. Mas já vou te dar um conselho. No caso da Paulinha, é muito difícil ela se arrepender do que ela falou, porque quando ela fala, é certeiro. Mas no caso de pessoas que gostam de falar muito, tem horas que a gente solta. E eu também gosto de falar bastante, irmão. E aí de repente você soltou, falou, meu Deus, para que eu fui falar isso? Se você gosta de falar, gerencie a tua língua. Que você fala, a não ser que você está numa conversa descontraída com amigos, com irmãos da igreja, mas se é coisa séria, irmãos, está tratando de algo importante, e até no descontraído é muito bom a gente ser polido naquilo que a gente fala. Mas assim, ó, eu separei aqui uma de tantas frases, tantas frases que a gente muitas vezes fala. Uma não, algumas de frases que a gente fala, às vezes sem perceber. Você vai talvez lembrar de alguma coisa aí, por isso que eu perguntei, tem alguém que já falou algo aqui, que se arrepende, por que eu fui falar isso? Tenho certeza que você tem um acervo aí, que você lembra de coisas que você se arrepende, que você falou, que você podia não ter falado. Mas, por exemplo, às vezes, a situação está meio difícil, e aí você pensa assim, ó, e você fala, nada dá certo para mim.
Eu conversava com uma pessoa hoje, e a pessoa falou assim: pastor, eu fico pensando, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? É tanta coisa. Eu falei assim: continua na brecha, que Deus vai te honrar. Nada dá certo para mim, você verbaliza com a tua boca. Tome cuidado, irmão, se você diz que não dá certo, você está dizendo que não dá certo. Outra frase que a gente fala: parece que eu nasci para sofrer. Tem aquela situação difícil, e aí a gente olha: meu Deus do céu, parece que eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer, você nasceu para prosperar. E eu quero declarar na tua vida, não me importa a prova que você está passando, eu repreendo a tua fala agora, eu repreendo em nome de Jesus. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para reinar. Outra frase: nada do que eu faço dá certo. Irmão, não deu certo naquele momento, mas continua, Deus vai honrar. Outra frase, isso foi tudo que veio na minha mente, foi anotando, irmão. Eu nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo. Está difícil, as pessoas ao invés de pensar, eu vou conseguir, não é palavra positiva não, tá, irmão? É fé. Eu vou conseguir em nome de Jesus, eu vou conseguir. Não deu certo agora, mas amanhã dá. E se amanhã não der certo, depois vai dar. E se depois não der certo, eu vou. Mas uma hora eu vou conseguir. Irmão, não use a tua língua para sabotar a tua vida. Tem gente que se sabota a própria vida. Outra frase: eu não quero nem imaginar se isso acontecer. Eu quero falar sobre ela aqui rapidamente. Outra frase: parece que Deus não me ouve. Ah, pastor, sabe, eu tenho orado, eu acho que Deus não me ouve. Ué, Deus não vai ouvir, você já está falando que Deus não te ouve. Mas essa aqui, ó, parece... eu não quero nem imaginar se isso acontecer. Irmãos, nem aconteceu, as pessoas já estão verbalizando. Meu Deus, eu não quero nem imaginar. Irmão, então não imagine, porque só de falar você já imaginou. Porque a nossa mente, irmãos, ela trabalha em fração de milésimo de segundo. Eu não quero nem imaginar, já imaginou, irmão. Ó, por exemplo, eu vou fazer um exercício de reflexão com você aqui, rapidinho. Ó, não imagine, eu vou falar... Por favor, irmão, não imagine uma vaca rosa. Não imagine, ninguém imaginou? Todo mundo imaginou, irmão, já viu na mente a vaca rosa. Sério, sinceramente, quem não imaginou, levanta a mão para eu ver. Ó, teve alguém que não imaginou, teve alguém que teve coragem. Não imaginou a vaca rosa? Você focou em outra coisa então. Na vaca amarela. Se eu falo para você, ó, não imagine tal coisa, a tua mente em fração de segundo, irmão, já te joga para aquela situação. Ó, um dia, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava no serviço, e aí, quando eu cheguei no serviço, eu percebi que eu estava sem os meus documentos, sem a minha habilitação e o documento da moto. E aí, de repente, eu cheguei no serviço e falei: poxa, esqueci os documentos em casa. Aí, beleza, eu esqueci. Quando eu peguei as minhas coisas para vir embora, eu sentei na minha moto e pensei. E aí eu verbalizei, irmãos, comigo sozinho: só falta hoje que eu esqueci o documento da moto. Uns abençoados daqueles policiais, que eu não vou falar mal de policial não, que tem dois aqui, senão vamos. Uns abençoados daqueles policiais me pararem. Irmão, não deu outra. Quando eu peguei a marginal, que eu caí na Bandeirantes, na época não tinha o rodoanel, né? Então eu fazia um miau aqui, miau, fazia um gato, mas não tinha problema, todo mundo fazia. Depois que fecharam não dava. Quando eu caí na Avenida dos Bandeirantes, na rodovia dos Bandeirantes, para sair aqui, perto de casa, quando eu cheguei na Bandeirantes, o guardinha tinha um abençoado, irmão, numa viatura sozinho, um sozinho, irmão. Eu falei: pronto. Jesus de Nazaré. Quando eu encostei, ele falou: habilitação, documento da moto. Eu falei: seu policial, se eu te contar, você não acredita. Aí eu acho que ele pensou: conversa fiada. Mas aí eu falei para ele: ó, policial, aconteceu isso e isso e tal. Ele falou: você tem
o seu número do documento? Eu falei, tenho. Ele passou, ele puxou lá, viu que estava tudo certo. Eu falei, mas eu vou ter que te multar do mesmo jeito. Eu falei, miserável. Ainda falei, irmãos, ele viu lá e me lascou uma multa, irmão. O oposto também é verdadeiro. Um dia eu estava vindo da Henrique Schaumann. Saí de casa, fui resolver alguma coisa, aquela que depois dá na Avenida Brasil. E aí, eu estava vindo da Avenida Brasil, de repente, no começo da Henrique Schaumann, na frente, estava tendo um comando, irmãos, comando de 50 viaturas. Aí, sabe quando você não deve? Documento da moto em dia, minha habilitação em dia. Aí eu, tá aqui, ó. Fui, de boa. Aí o policial, pode passar. E parando um monte de moto, irmãos. E eu passei, fui embora. Irmãos, quando eu cheguei em casa, é que eu olho em cima do som, a minha carteira com todos os documentos. Falei, meu Deus. Falei, Jesus amado. Talvez se eu soubesse que estava sem documento, eu falasse assim, esse miserável vai me parar, Senhor. Vai me parar. Aí eu já estava chamando para mim, irmãos. A gente verbaliza, a gente fala o que a gente não quer e acontece. Sabe o que é que Jó diz, irmãos? Eu vou encerrar aqui para a gente orar. Sabe o que é que Jó diz? Ele diz assim, olha, o que eu temia me aconteceu e o que eu receava me sobreveio. Eu acredito que é a fé ao contrário. É uma fé ao contrário. Você, sabe, verbaliza, potencializa aquilo e acaba acontecendo. Eu estou te dando 2 exemplos que aconteceu comigo. Então, irmãos, presta atenção. Chegou algo na tua mente que você não pode, que você não consegue, que você não vai conseguir. Não coloque isso para fora. Que na tua mente mesmo você repreende e fala assim, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você não vai conseguir passar naquela faculdade. Eu vou passar. Você não vai conseguir colocar esse teu empreendimento para frente. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Você é um derrotado. Eu sou vitorioso. Você não pode. Eu posso. Você não vai conseguir. Eu vou. Meu irmão, use a tua língua ao teu favor. Não te auto-sabote, não, irmão. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Isso, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, és maravilhoso Paizinho, que o teu nome seja glorificado Pai, aleluia. Irmão, vocês sabem que o pastor não tem esse estilo, de toda vez, fale para o teu irmão, eu não gosto disso, sabe irmão, fale isso para o teu irmão, fale isso, o irmão nem aguenta mais olhar para a tua cara, você fale isso irmão, né? Mas assim ó, nem que seja o teu parente aí, mas olhe para o teu irmão e fala assim, ó, você é importante para o Senhor. Fale para ele. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Você não é ninguém, meu irmão, você é alguém que foi desenhado, que foi projetado pelo Senhor na glória. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração bem rápida para você, com vocês. E eu quero dar oportunidade para as mulheres. Pode subir aqui já, mulheres, vem cá. Pode vir aqui. Fecha os teus olhos um pouquinho aí. Senhor, que a tua igreja, Pai, nessa mensagem tão simples e objetiva, que a igreja possa aprender, Pai, a não falar palavras ociosas, ó Deus amado, e depreciar, Senhor amado, a vida deles. Que a partir de hoje, Pai, eles possam pensar, não, peraí, não vou falar isso. Eu sou importante, pode estar difícil agora, mas eu vou conseguir. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja venha, Senhor amado, florescer, crescer. Que a tua igreja possa, Senhor amado, aprender a gerenciar. Porque Tiago diz que domar, nós não vamos domar jamais a nossa língua, mas que nós possamos gerenciar a nossa língua. Que nós possamos estar atento no que nós falamos. Pai, em nome de Jesus, porque nós vamos comer do fruto, Senhor amado, da nossa língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto, a palavra diz, Senhor. Pai, que a tua igreja, Pai, receba porção de sabedoria, dose de inteligência, de ciência. Pai, que concernente a essa questão, que a tua igreja possa aprender, Senhor amado, a não murmurar e praguejar contra a própria vida e até mesmo contra a vida de um irmão. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja agora, no nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia.